Bom dia, pessoal. Bom dia, Sor, tudo bem? Vou esperar mais uns minutos, ver se mais alguém aparece, senão a gente já começa, tá bom? Tranquilo. Eu acho que tem um pessoal fazendo prova de teoria eletromagnética ali então acho que não sei se acabaram às 8h30, deve estar meio. Ah, se a teoria eletromagnética vai até amanhã. É por aí mesmo. Sei bem como é que é. Bom, isso vai ficar gravado mesmo, então depois o pessoal pode assistir, então vamos começando para não perder muito tempo. Eu vou apresentar um PDF das minhas anotações, já que a gente está tendo que fazer aula de casa, né? Eu não estou fazendo naquele sistema que eu fazia anteriormente. Então vamos lá. Então, o que nós vamos começar a ver aqui é unidades lógicas inteiras, ao invés de simplesmente portas lógicas. A primeira parte da área nós falamos sobre transistores. Transistores geram circuitos, sejam eles CMOS, NMOS ou PMOS, que por sua vez formam as portas lógicas, e as portas lógicas formam unidades lógicas. O que são unidades lógicas? Por exemplo, um somador é uma unidade lógica. Um multiplexador que a gente vai ver hoje é uma unidade lógica. Um relógio é uma unidade lógica. Então, eles são representados simplesmente por quadrados, porque a gente não está interessado mais na estrutura que nós já vimos antes. A gente simplifica agora a nossa montagem com unidades lógicas. E, finalmente, depois, na terceira área, a gente vai para sistemas completos, onde a gente usa essas unidades lógicas para criar circuitos mais complexos. Então, uma unidade lógica é definida com três tipos de módulos, que é a entrada e saída, como uma porta lógica normal, mas ela tem um fator adicional que a gente não viu antes, que é o controle. Ou seja, ela tem sinais de controle que vão definir quando que eu posso ter uma entrada ou uma saída, definindo essas variáveis de controle. Então, aqui embaixo está representado o que seria uma forma genérica de uma unidade lógica. A gente tem entradas aqui de A a D. Aqui a função lógica que ela vai executar, seja ela qual for, pode ser, como eu falei, um somador. E a saída. Mas ela também tem sinais de controle que podem permitir, por exemplo, quando isso vai acontecer. Então, a gente vai começar a falar sobre tempo agora, daqui para frente, e vai ser muito importante isso, que é o começo do que a gente chama de lógica sequencial, ou seja, a sequência em que as entradas são colocadas, elas interferem na saída do nosso valor. Então, se eu tenho 2 bits de controle, eu tenho 4 possibilidades de controle, que estão mostradas aqui. Então, se eu chamar isso de S1 e S0, eu vou de 00 até 11, e isso vai permitir, então, que eu tenha 4 funções de entrada, de F0, F1, F2, aqui está errado, seria F3, né? Eu pulei um valor aqui.
Então, isso é interessante porque a gente pode se especificar num nível específico, seja simplesmente a gente pode se especializar no nível de transistor, que nós chamamos de nível mais baixo, né? Quando a gente fala em nível mais baixo, não quer dizer que é um nível inferior no sentido moral da palavra, mas sim é porque é o nível mais próximo da física, né? Ou mais próximo do que está realmente acontecendo do ponto de vista elétrico. Ou a gente pode se especializar em módulos, né? Eu tenho módulos prontos e eu simplesmente utilizo eles sem saber, como uma caixa preta, né? Sem saber o que tem dentro deles. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, uma porta lógica, quando eu utilizo uma porta lógica, eu não estou interessado nos transistores dentro deles, eu simplesmente utilizo a porta lógica, seja ela NOT, SHORT, NAND, NOR, o que for, e quando a gente compra aquele integrado, a gente não sabe os transistores que estão ali dentro, até porque muitas vezes isso é um segredo industrial, né? Então, nós utilizamos a porta lógica de acordo com o datasheet da porta lógica em específico. Se nós subimos o nível, que é o nível das unidades lógicas, ou módulos lógicos, nós não estamos interessados nas portas lógicas ali dentro. De novo, pelo mesmo problema, eu não sei como é que ela foi construída, o que me importa é o datasheet para me mostrar o que realmente está acontecendo ali dentro. Tá bem? Então, é isso que a gente vai cobrir agora na segunda área, unidades lógicas de diferentes formas, que vão nos fornecer mais flexibilidade nos projetos e no entendimento da eletrônica digital, mas também vai tornar as coisas mais complicadas, como qualquer disciplina, né? Conforme a gente avança, as coisas podem ficar mais difíceis. Vamos começar, então, com uma unidade lógica bem utilizada, que vocês vão ver muito, tanto aqui quanto em microprocessadores, que é uma outra disciplina, que é o verificador de paridade. Né? O que significa? Eu quero saber se a palavra que eu estou utilizando, ou seja, o número de bits que eu tenho aqui, ele tem um número par ou um número ímpar de uns, certo? Então, nós definimos a paridade. Eu posso dizer que a paridade é 1, se meu número de uns é 0, ou eu posso dizer que a paridade é 0 se o número de uns é 1. Então, isso vai depender de cada caso. Para isso ficar mais claro, eu vou mostrar isso num exemplo. Então, vamos pegar duas palavras de 4 bits. Então, eu vou pegar uma palavra A de A3, A2, A1, A0, uma palavra B de B3, B2, B3, B2, B1, B0, tá? Eu quero verificar se essas palavras são iguais ou se elas têm a mesma paridade. Só um momentinho. Eu tenho que girar aqui porque o primeiro slide ficou virado. Já que eu faço isso mesmo. Aqui. Então, vamos pensar que primeiro eu quero verificar se eu tenho duas palavras iguais. Se eu quero verificar, isso chama-se de comparador. Eu quero verificar se a palavra A é igual à palavra B. Ok? Por que isso é útil? Bom, isso é útil de várias formas. Quando, por exemplo,
eu vou mostrar mais para frente em sensores, em multímetros, em memórias. É muito importante verificar se eu estou utilizando a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, quando vocês ligam o computador, ele tem um tempo de inicialização, que ele faz várias checagens no processador e no computador, e uma delas, que é muito utilizada, é a da memória RAM. Quem já teve problema com memória RAM, já deve ter escutado um bip da placa-mãe, indicando que tem algum problema. Muitas vezes, se a gente está utilizando um desktop, a gente simplesmente pode tirar aquela memória RAM, passar uma borrachinha nos contatos, colocar de volta e aquilo volta a funcionar, porque às vezes está simplesmente mal encaixado ou entrou uma poeira e tal. E o computador acusa um problema. Por que ele acusa um problema? Ele acusa um problema porque o que ele faz na verificação? Quando a gente liga o computador, ele vai lá e escreve uma palavra. Vamos supor que ele escreva a palavra A e ela seja, sei lá, 1001. Ele escreve aquilo na memória RAM, certo? Aí ele faz uma série de verificações da CPU e depois ele vai lá e lê a memória RAM novamente, certo? Claro que eu estou falando de uma memória RAM de 4 bits, né? Hoje em dia a gente fala em 64 bits, mas o princípio é exatamente o mesmo, né? Eu só não queria colocar 64 valores aqui. Então, ele vai lá e lê de novo a memória RAM, que a gente chama agora de B, e eu quero verificar se o valor que eu escrevi é igual ao valor que eu li. Se isso for verdade, significa que a memória está funcionando ok. Se isso não for verdade, se o que eu escrevi é diferente do que eu li, quer dizer que houve algum problema e é por isso que a placa-mãe acusa que tem um problema com a memória RAM. Entre outros motivos, né? Mas esse é um dos motivos que ela pode acusar o problema. Então, a gente tem que identificar o que a gente chama de bit de flag, que eu vou falar mais para frente, que verifica se está tudo ok. Eu vou utilizar para dizer se está tudo ok, ou seja, se A é igual a B, ou seja, se todos os valores da palavra A são iguais aos valores da palavra B, e vou utilizar 0 para ver se esses valores são diferentes, certo? E isso pode ser feito para inúmeros valores. Como é que se faz isso? Utilizando uma porta Schnorr, né? Nós vimos a porta Shor, a Schnorr é a NOR negada. Então, ela tem esse símbolo aqui, né, que é uma bolinha com uma cruz, e barrada. Ela tem um princípio muito interessante, que para qualquer valor de A e B, ou seja, qualquer tamanho de palavra de A e B, ela vai ser 1, se AN é igual a BN, e ela vai ser 0 se a N é diferente de BN. Então, ela é perfeita para o que a gente quer, né? Porque sempre que esses valores forem iguais, ela vai nos responder como 1. Vocês podem ver isso na tabela verdade para 4 bits, que está mostrado aqui, certo? Onde a gente pode ver que quando 0 é no AN e no BN, o que nós temos... Só um momento. Todos esses valores iguais, tanto 0 quanto 1, vão me dar respostas iguais a 1. Ou seja, corresponde ao que eu falei aqui em cima. Quando eles são diferentes, quando um é 0 e o outro é 1, ou o AN é 1 e o outro é 0, ele me responde 0, indicando que eu tenho valores diferentes. Então, como é que a gente constrói isso? Aqui está a função booleana, certo? Mas mais interessante é a gente visualizar o circuito, onde eu vou inserir, eu vou comparar A3 com B3, A2 com B2, A1 com B1, A0 com B0, vou comparar todos eles com a porta Schnorr, e depois, se todos eles forem iguais a 1, significa que são todos iguais,
e a gente faz uma OR de tudo isso, e aí, então, isso é um verificador de paridade, né? Quer dizer, eu verifico se a N é igual a BN, isso aqui a gente é um novo bloco lógico, eu não preciso mais escrever todas as portas lógicas, eu simplesmente digo, eu vou utilizar um verificador aqui, e esse verificador vai verificar se as palavras são iguais. Então, isso vai simplificar a vida na hora de construir os circuitos, mas, claro, vai tornar os circuitos mais complicados. Dúvidas aqui? Muito bem. Vamos ver um outro bloco lógico muito utilizado, que é o verificador BCD. BCD vem de Binary Coded Decimal, ou codificador binário decimal, e eu quero verificar se um número é um BCD válido, né? BCD válido é aquilo que eu mostrei no display de 7 segmentos, onde eu só posso ter números de 0 a 9, né? Porque como ele só mostra decimais, eu não posso ter, por exemplo, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Na verdade, isso pode ser utilizado quando se utiliza o que a gente chama de notação alfanumérica, né? Porque a partir do 9, eu posso utilizar A, B, C, D, E, F, né? Então, para representar todas as 16 possibilidades que os 4 bits me fornecem e não perder essas aqui, eu posso utilizar essas funcionalidades de notação alfanumérica ao invés de notação simplesmente binária. Mas a gente não vai cobrir isso aqui agora, a gente vai falar disso mais para frente, mas só para adiantar já o que a gente pode ver. Por enquanto, vamos só pensar nos decimais de 0 a 9, tá bem? Então, eu tenho 4 entradas, assim como vocês têm lá no display de 7 segmentos. E nós vamos, então, escrever aqui de 0 a 9. Então, a gente vai de 000 até 1001. E todos esses valores acima disso, eles não representam um BCD válido. Então, o verificador BCD serve para verificar que se eu der uma entrada que não tiver dentro dessa escala aqui, ele tem que fornecer que houve um erro de entrada. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos verificar se nós temos um número válido. Aqui eu vou utilizar uma notação diferente só para mostrar como a gente pode utilizar os dois tipos de notação. Se ABCD é válido, a saída vai ser 0. Por que eu vou fazer dessa forma agora? Porque se o número é válido, não tem motivo nenhum para eu alertar o circuito de que houve um problema. Eu simplesmente sigo fazendo o que eu tenho que fazer no circuito, sem nenhum tipo de demonstração de erro. Por outro lado, se a entrada ABCD não é um valor decimal válido, de binário para decimal, né, de BCD válido, ele vai mostrar igual a 1. É isso que eu estava falando antes, isso é um flag bit. Flag é bandeira, né, então ele vai levantar uma bandeira vermelha e alertar que houve um erro e deixar um registro. Nesse caso, vai ser um registro sem corrigir. Depois a gente vai ver como é que a gente pode corrigir o problema quando isso acontece. Mas, por enquanto, a gente só quer verificar se ele é válido ou não como número decimal binário válido. Então, para isso, eu vou formar uma função pegando todos os valores que não são válidos. Então, eles estão mostrados aqui, só voltando lá na slide anterior, vão ser esses valores aqui, ó. Esses valores aqui, se forem dados como entrada, eles não são válidos, então eles são iguais a 1,
e todos esses aqui, a saída tem que ser 0. Então, eu vou utilizar soma de os mini termos, né? Então, para todos esses valores aqui de A, B, C, D, eu tenho que o valor de saída é igual a 1. E aí que entra a necessidade, ou pelo menos a funcionalidade dos mapas do tipo K. Então, eu vou escrever o mapa aqui agrupando A, B, que são os dois primeiros, e C, D, que são os dois últimos, e escrever o mapa aqui. Tá bem? Então, eu não troquei as coisas. Não, é isso mesmo. Então, vejam vocês aqui, ó. Esses 4 últimos valores, né? Lembrando que é a B é A e B são iguais a 1. Então, toda essa linha aqui, ó, é igual a 1. Certo? Então, eu já elimino toda essa parte aqui e eu já vou eliminar CD automaticamente dessas variáveis aqui. As outras duas variáveis que faltam, que são essas duas aqui, eu tenho que A e B é 1 e 0, então tá aqui 1 e 0. E eu tenho que CD é 1 e 0, então vai 1 aqui. Depois eu tenho que C e D é 1, 1, vai 1 aqui. Então, a gente tem que agrupar sempre em pares, sejam eles em 2, 4 ou 8, ou 16, ou 32, dependendo do tamanho do mapa. Então, nesse caso aqui, a gente já pode eliminar a linha inteira. Quando a gente elimina uma linha inteira, significa que os valores que estão aqui em cima são eliminados. Então, C e D eliminado, eu vou ficar com A and B diretamente, porque CD foi eliminado devido àquela propriedade que eu mostrei na aula anterior. Depois, eu posso formar um quadrado deles, que também são 4 valores, que também vai eliminar 2 variáveis. Como é que a gente sabe qual variável é eliminada? A variável, ou as variáveis que são eliminadas, são as variáveis que mudam de valor de bit quando eu passo de uma linha para outra, ou de uma coluna para outra. Então, vamos dar uma olhada aqui. Quando eu passo dessa linha para essa linha, nós vemos que o B muda de 1 para 0, enquanto o A continua 1. Então, o B é eliminado e eu fico com o A. Nesse outro caso aqui, quando eu passo de uma linha para outra, quando eu passo de uma coluna para outra, eu vejo que o C continua igual a 1, mas o D passa de 1 para 0. Então, o D é eliminado porque ele trocou de bit. Isso é devido, de novo, àquela propriedade que eu mostrei lá anteriormente. Então, vai ficar simplesmente AC. Notem vocês que, fazendo essa simplificação através visual, através dos mapas de Karnaugh, eu consigo, de uma forma muito mais simples, fazer a simplificação e conseguir eliminar inteiramente uma variável, ou seja, eu não preciso nem verificar qual que é a variável D no caso de 4 bits. Eu vou ficar com A and B, OR A and C. Eu tenho A nos dois lados, eu posso simplificar ainda colocando o A em evidência. Então, eu vou ficar com A and B, OR C. Quando eu montar o circuito, é isso que nós vamos ter, ó. Eu vou ter B, OR, C, AND do resultado disso com A, e isso vai dar o valor F. Esse é o verificador BCD. Isso, novamente, é um bloco lógico que pode ser utilizado mais para frente, sem a necessidade de montar as portas lógicas individualmente. Tá bem? Dúvidas aqui?
Então, vamos continuar. Um novo bloco lógico que é muito utilizado em memórias, que nós vamos ver na área 3, mas eu já vou introduzir ele agora, que é o decodificador de linha. Que significa... Agora a gente vai começar a falar dos sinais de controle. Por que ele é importante, né? Esse é um identificador de 2 para 4, ou seja, duas variáveis, que é S1 e S0, controlam 4 saídas. E isso é muito utilizado em memórias, porque a memória precisa de um endereço. Assim como um livro numa biblioteca tem um endereço que vocês vão procurar na biblioteca, vocês vão olhar qual prateleira que está o livro e em qual estante, em qual prateleira que ele está e em que região da estante que ele está, né? A memória funciona exatamente da mesma forma. Eu preciso saber qual que é o endereço dela, mas eu não posso fazer isso tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer isso vez por vez, né? Eu tenho que olhar o endereço de uma informação, depois o endereço da próxima informação e assim por diante. Então, o decodificador de linha permite que eu faça isso de maneira organizada, já que o computador não pensa, né? Ele simplesmente executa o que a gente faz, por isso que dá tanto problema, né? Então, ele simplesmente funciona dessa forma. Se eu aplicar 00, ele vai deixar o D0 igual a 1, que está mostrado aqui, e todos os demais serão 0. Se eu aplicar 0, 1, que seria o próximo, ele vai deixar o D1 igual a 1 e os demais são 0. O que significa? Quando eu ligar isso numa memória, ele vai permitir que eu leia a primeira linha da memória, depois a segunda linha da memória, depois a terceira linha da memória, a quarta linha da memória e quantas linhas a memória tiver. Então, por isso que o decodificador é tão importante. Então, isso é um decodificador 2 para 4. O circuito dele é escrito dessa forma, porque como S1, S0 para D0 é 0, eles são barrados para que eu ative ele em high. Se ele for ativado em low, vai ser exatamente o contrário do que está aqui. O que tiver barrado aqui vai ser natural, o que tiver natural vai ser barrado. Mas vamos pensar que eu quero que tudo seja ativado em high, então vai ser feito assim. Então, tá aqui o circuito que eu, não, a função booleana de cada uma das saídas, certo? Aqui está o circuito, ok? Então, é assim que ele funciona por dentro. Só como motivo de comparação, eu coloquei aqui também o que seria o decodificador em low, que é o contrário, né? Ele vai colocar 0 quando S1, S0 for 0, e vai colocar 1 em todas as outras saídas. Isso depende do tipo de memória que nós utilizamos. Se eu tenho uma memória ativada por 0, que é uma transição high-low, ou seja, de 1 para 0, eu preciso usar esse tipo de decodificador. Se eu tenho uma memória que é ativada de 0 para 1, eu tenho que utilizar o decodificador high. Basicamente é isso. Mas vai ficar mais claro quando a gente falar de memórias, mas esse é outro bloco lógico que nós utilizamos. Então, nós já vimos 3 blocos lógicos. Verificador de paridade, para ver se um número, se uma palavra é igual a outra. Decodificador, verificador BCD e o decodificador. Agora a gente vai passar para talvez o bloco lógico, um dos mais utilizados nos sistemas digitais, que é o multiplexador ou simplesmente MUX.
Um multiplexador, ele é definido como múltiplas entradas e uma única saída. Então, o bloco lógico dele é escrito dessa forma. Eu tenho, vamos supor, 4 entradas e uma única saída, F, e isso é controlado por 2 sinais, S1 e S0. Ou seja, ele é um decodificador 4 para 1. Como é que eu defino quantos valores de controle eu preciso por número de entradas? Saberia me dizer? É um valor por entrada, isso mesmo. Mas eu quero dizer quantos valores de controle, quantas variáveis de controle eu preciso por número de entradas. Se eu tenho 4 entradas, eu preciso de 2. Se eu tivesse 8 entradas, de quantas eu vou precisar? Exatamente. Se eu tiver 16 entradas, de quantas eu vou precisar? E assim vai. Então, isso vai com o quê? Com 2 na N. Ok? Então, N é o número de entradas, número de variáveis de controle, perdão, e o resultado disso, de 2 na N, vai me dar o número de entradas possíveis. É assim que funciona o multiplexador. Então, se eu colocar 0, 0, ele me fornece P0. Se eu colocar 0, 1, ele me fornece simplesmente P1. Se eu colocar 1 e 0, P2, 1 e 1, P3. Qual que é a diferença para o decodificador? O decodificador não tem entradas. Ele só tem saídas, certo? Então, essa é a grande diferença. Tá? Mas por que ele é tão útil? Então, deixa eu botar aqui em tela cheia para a gente olhar. Esse é o MUX, ele é escrito dessa forma, 4 para 1, porque eu tenho 4 entradas e uma saída. Aqui está o circuito, eu vou deixar para vocês analisarem por si só, porque a gente não vai mais falar tanto de porta lógica internamente, mas ele começou com a seguinte aplicação: transmitir dados através de uma única linha, né? E isso foi inicialmente utilizado para telefones, rádio, telecomunicações em geral. Foi introduzido em 1910 por George Orwell Squire por telefone. Mas vocês vão pensar, mas por que isso é necessário, né? Pensem vocês, se eu não vou colocar aqui, né? Mas se eu tenho 3 telefones de um lado
e 3 telefones de outro. Botei aqui A, B, C e aqui D, E, F. Certo? Se eu não tivesse o multiplexador, eu teria que ter uma ligação de A com todos os telefones B, C, D, E, F que eu tenho aqui. Eu teria que B estivesse ligado também com A, C, D, E, F e assim por diante. C teria que ser ligado com todos os outros números. Vocês imaginam a quantidade de fio que isso ia ser necessário para que eu ligasse todos com todos. Ao contrário disso, quando eu uso multiplexação ou multiplexadores, eu preciso de uma única linha que me diz o endereço, por isso que tem as variáveis de controle, que eu quero ligar C com D, e daí para isso a gente precisa de um demultiplexador, que a gente vai ver mais para frente, mas só adiantando, que vai me mostrar como é que eu conecto um lado com o outro, utilizando sempre uma única linha. Então, ele simplesmente vai girar isso aqui, essa seta, do ponto de vista figurativo, obviamente, né? Isso aqui é uma coisa elétrica, e vai girar essa ligando um lado com o outro. Ok? Reproduzindo o que eu falei antes, a gente tem multiplexador de 8 para 1, aí nós utilizamos uma variável adicional de controle. Se eu tenho o 16 para 1, eu preciso de uma terceira variável de controle, 32 para 1, de uma quarta variável de controle, de uma quinta variável de controle, uma quarta variável de controle, vai ser S0, S1, S2, S3, S4, então são 5, e assim vai. Mas vocês não vão encontrar no mercado multiplexadores tão grandes, né? Nós construímos multiplexadores maiores utilizando multiplexadores menores. E isso é feito da seguinte forma. Então, eu vou mostrar com um exemplo que eu acho mais instrutivo. Eu quero construir um multiplexador 8 para 1 da seguinte forma. Eu vou utilizar dois multiplexadores 2 para 1, dois multiplicadores 4 para 1, perdão, e um multiplexador 2 para 1 para fazer esse tipo de operação. Então, o primeiro passo, a palavra de seleção deve ser quebrada em 2 seções. Então, eu vou utilizar S1, S0 por 4 para 1 e vou utilizar a S2 por 2 para 1. Bom, por que o 2 para 1 tem uma única palavra de seleção? Porque ele só tem 2 entradas. Então, ele só precisa de uma palavra de seleção, porque ou é 0 ou é 1 a palavra de seleção, então vai permitir uma entrada ou outra. Então, com isso, nós pegamos o multiplexador 4 para 1 e criamos dois multiplexadores 1 e 2 com a multiplexação 4 para 1. Então, se eu tenho 4 entradas, eu vou de P0 até P7. Desculpa, 8 entradas. Eu vou de P0 até P7, né? Porque eu quero fazer um multiplexador 8 para 1. Então, para isso, eu vou ligar o primeiro multiplexador com as entradas P0 a P3, que é o que está mostrado nessa equação aqui. E o segundo multiplexador vai ser ligado de P4 até P7, que é o que está mostrado nessa outra equação booleana aqui embaixo. Ambos estão ligados em S1 e S0, porque eles têm que ser acionados simultaneamente. Finalmente, como eles têm uma única saída, isso vai ser ligado no multiplexador 2 para 1, certo? Que vai me dizer se eu vou ler o sinal do multiplexador de cima ou se eu vou ler o sinal do multiplexador de baixo. Por isso que ele tem a terceira variável de controle S2, que é o que está mostrado aqui embaixo, a equação dele.
Então, vamos pensar assim, eu quero ler P1. Se eu quero ler P1, eu tenho que colocar S1 barrado, faltou o barrado aqui, perdão, S0 natural, porque isso aqui é 0, 1, né? Isso aqui é 2. Então, a saída vai ser P1. Mas, lembrem vocês que eles estão ligados com a mesma variável de controle multiplexador de baixo. Então, a saída aqui vai ser P1, mas a saída aqui de baixo, como tem a mesma variável de controle, vai ser P5. Então, nesse multiplexador aqui, 2 para 1, vai estar entrando uma entrada que é P1 e uma outra entrada que é P5. Agora eu quero escolher finalmente P1. Então, para isso, eu vou recorrer à última equação, que vai me dizer se eu quero ler o multiplexador de cima, eu tenho que colocar o valor igual a zero. Por quê? Porque se eu colocar zero aqui, S2 é barrado, vai dar 1, então vai dar 1 end x1, vai sair o P1 aqui, aqui vai dar 0 end x2, que vai dar 0, então essa saída aqui não é válida, então a saída final aqui do multiplexador é P1. Então, com 3 multiplexadores, eu consigo construir um multiplexador 8 para 1. E é assim que ele funciona. O multiplexador que vocês têm na lista de componentes lá, ele é 4 para 1. E é o próximo trabalho de vocês depois do display de 7 segmentos. É fazer um multiplexador e um demultiplexador que a gente vai ver em seguida. Deixa eu ver uma coisinha. Bom, isso aqui é o que eu falei antes. A gente pode usar ele como elemento lógico, mas a gente vai passar a aula inteira que vem falando como é que a gente usa ele como elemento lógico, no sentido que eu posso usar ele como um somador, por exemplo. Eu posso usar ele como uma porta lógica. Eu posso usar ele de várias maneiras. Mas para não passar com isso em branco, vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, vamos supor que as variáveis de controle desse multiplexador são x e y, só para variar um pouco o nome da variável de controle, e isso vai de P0 a P3. Então, como exemplo, eu vou ligar automaticamente, ou seja, eu não tenho uma saída específica, P0 vai ser 0, P1 vai ser 1, P2 vai ser 1 e P3 vai ser 1 também. Então, isso aqui já está automaticamente ligado em 0 ou em 1, de acordo com a minha conveniência. Se nós colocarmos isso agora na função booleana, nós vamos ter essa equação aqui. Então, o primeiro elemento, ele é 0. Aí, a gente vai utilizar como variável de controle o x e y, como eu já disse. A gente escreve um mapa de Karnaug, que é o que está mostrado aqui. Então, tudo é 1, menos quando x e y é 0. Se nós fizermos a simplificação aqui, fica aquela coisa, né? Em linha, a gente elimina o y, e em coluna, como o x varia de 0 para 1, a gente elimina o x, a gente fica com x mais y. Ou seja, eu estou utilizando o multiplexador para fazer uma porta OR. Isso é o que nós chamamos de matar uma mosca com uma bala de canhão, né?
A gente não precisa utilizar um multiplexador para fazer uma coisa, uma porta OR, né? Mas se for necessário, eu só queria mostrar para vocês que isso é possível. A mesma coisa, eu quero fazer uma porta SHORE. Eu coloco 0 no primeiro, 1 nas duas entradas do meio e 0 na última entrada. Eu vou ficar com essa saída aqui. Isso aqui é uma porta SHORE. Mas não se preocupem que toda essa parte aqui de como transformar ele em diferentes elementos lógicos, a gente vai cobrir com mais clareza na segunda-feira. Isso nós já falamos. Agora, aqui mostrando só como é que se faz com uma porta XNOR. E aqui mostrando, se eu tenho 8 para 1, eu posso fazer também uma AND disso, dependendo das entradas. Uma OR disso, perdão. Vamos falar agora do demultiplexador. Adivinhem só, ele é o oposto do multiplexador. Ele tem uma única entrada e diferentes saídas. E a notação dele é exatamente oposta à notação que nós temos do multiplexador. Ok? Então, eu tenho um demultiplexador 1 para 4, ou eu tenho um multiplexador 4 para 1. Eles sempre vão operar juntos, porque se eu estou multiplexando um valor, eu tenho que depois demultiplexar ele. Essas palavras não existem, mas só para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bem? Aqui está o circuito interno. Está repetido. Vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Um sistema de transmissão. Então, se eu tenho uma linha de transmissão de 16 para 1, eu tenho transmissor multiplexador com 16 entradas, que vai de P0 a P15, né? Lembrando sempre que o último valor não pode ser 16, porque eu preciso do zero. E a saída vai de D0 a D15, pelo mesmo motivo. Como ele tem 16 entradas, ele precisa de 4 entradas de controle e as palavras são iguais. Então, o que entrar aqui tem que entrar aqui. Então, se eu quero passar esse valor daqui para cá, eu vou colocar 0000. Se eu quero passar o segundo valor daqui para cá, vai ser 0001 para os dois, e assim sucessivamente. Isso se chama, pessoal, transmissão serial. O que a porta USB de vocês, de qualquer sistema, faz. Bus serial universal. Não tem uma tradução exata para bus, não tem nada a ver com ônibus, tá? Não confundo. Bus seria barramento, que é uma coisa que nós vamos ver mais à frente, o que é barramento. Mas na transmissão serial, eu transmito um dado por vez. Então, aqui, obviamente, eu estou transmitindo um bit por vez de um lado para o outro. Então, quando eu coloco o USB no computador, ele vai pegar a primeira palavra que eu tenho aqui e copiar para o meu computador na mesma linha em que aquela palavra estava, porque se ele copiar numa linha diferente, a informação vai ser destruída, né? Depois, ele troca a palavra de seleção, vai pegar a segunda linha e vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a terceira linha e vai botar na terceira linha do outro lado. Se eu quiser copiar para o meu pendrive, ou para o meu celular, ou o que for, ele vai fazer exatamente o contrário. Tá bem? Isso também funciona quando a gente trata de internet. A internet também, aquele cabo que vocês têm no roteador também é serial, e ele faz também o mesmo serviço, tá? Ele copia de um lado para o outro dessa forma.
Então, como é que ele faz isso quando os bits vão variando no tempo, né? A gente tem uma coisa chamada Time Division Multiplexing, que isso é baseado numa coisa chamada Sample Theorem, que isso vem de processamento de sinais digitais, e isso é muito utilizado, por exemplo, em sistemas de celulares, né? Então, o que está mostrado aqui do lado são os valores de P0 a P4, a P3, perdão, de um determinado sistema, seja ele qual for, pode ser um celular, por exemplo, que está emitindo um sinal de internet para a rede, e eu quero saber que sinal que ele está transmitindo, né? Então, o que ele faz na prática é ficar fazendo uma varredura de todos os valores de bits nessa linha aqui, que eu botei como tracejada, certo? Isso é chamado de tempo de amostragem, ou sample time. Então, vamos ver o primeiro aqui. Ele vai olhar para o primeiro, para a primeira amostragem, ele vai ver que o P0 é 1, o P0 é 1, o P1 é 0, depois eu tenho 1, depois eu tenho 0 novamente. Tá? Então, eu tenho 1, 0, 1, 0. Ignore esses dois últimos valores aqui, que está errado, tá? Eu não sei porque coloquei eles aqui. Depois que ele passar desse tempo, que é o tempo de bit, que ele conhece o tempo de bit, tem que ser conhecido o tempo de bit, o tempo que dura um bit, né, que está escrito aqui. Ele vai fazer a amostragem do segundo valor. Então, aqui é 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Ok? Depois para o terceiro, depois para o quarto e assim por diante. Então, o tempo de estado lógico tem que ser igual para todos para que isso funcione. E isso faz com que seja possível ler os sinais de diferentes sistemas desse tipo. Para finalizar, né, isso é tornado de forma cíclica de P0 a P3 e a palavra de seleção aumenta um bit para cada amostra. A condição principal para que isso dê certo é que o tempo de amostragem seja muito, muito menor que o tempo de bit. O que isso quer dizer? Eu botei aqui essa parte bem estreita aqui para indicar que o tempo que ele está analisando o bit tem que ser muito menor que o tempo que dura o bit. O que é meio óbvio, né? Porque se ele analisar uma região muito larga aqui, se ele analisar uma região muito larga aqui, ele vai ler 0 e 1 ao mesmo tempo e isso não vai funcionar. Então, ele tem que ter um tempo de amostragem muito, muito pequeno, perto do tempo do bit, para que ele possa ler o bit de maneira eficiente. Então é isso, pessoal. O que nós vimos hoje? Nós vimos que a gente vai falar de unidades lógicas, nós vimos o que é um verificador de paridade, nós vimos o que é um verificador de CD, nós vimos o que é um verificador de linha, nós vimos o que é começamos a ver o que é um multiplexador, a gente vai passar mais aulas falando dele, porque ele é muito utilizado. Nós vimos que ele pode ser utilizado como um sinal lógico também, a gente vai falar disso mais na próxima aula, de segunda. Nós falamos do demultiplexador, que tem que ser utilizado em conjunto com ele. E, finalmente, nós falamos das linhas de transmissão da forma serial. Depois nós vamos falar das linhas de transmissão na forma em paralelo, que são menos utilizadas, mas também são utilizadas. Tá bem? Dúvidas, pessoal?
Bom, eu coloquei no Moodle as orientações sobre os trabalhos e sobre a prova que vocês pediram. Então, a partir daqui para frente, os trabalhos têm que ser entregues exclusivamente no Moodle, para ficar tudo registrado lá. E daí tem o tempo certinho lá que vocês têm para entregar o trabalho. Tá? Então, vai estar lá na página do Moodle, o lugar onde tem que ser entregue o trabalho, vocês fazem o upload do arquivo do relatório, e, e é isso. Tá? Também tem as informações sobre a prova, eu coloquei as notas até agora também, e que mais? E coloquei também o trabalho para quem quiser adicionar mais 2 pontos, se fizer o trabalho completo, a sua prova número 1, tá bem? Mas a partir de agora, então, nas orientações está escrito lá que a entrega dos trabalhos tem que ser feito via Moodle. E isso vai centralizar as coisas tanto para mim quanto para vocês, que não precisa ficar entregando por e-mail, por WhatsApp, ou lembrando qual que é o meu e-mail, qual que é o WhatsApp. Vocês vão lá no Moodle, já tem até a data limite que vocês têm, e o tempo que vocês têm para entregar, e acho que vai ficar mais fácil. Tá bem? Então é isso, pessoal. Até segunda-feira, até sexta-feira a gente não tem aula, porque eu vou deixar para vocês fazerem o trabalho do display, para vocês seguirem fazendo o trabalho. Então, acho que a gente já vou desejar bom fim de semana e vejo vocês na segunda. Tchau.